ação na Libertadores, que mexe com o clube como um todo, com torcida, com direção, com jogadores, mas tem mais qualidade no elenco, tem mais peças para mexer. Eu nem acho o time do Botafogo que vai a campo ruim, mas na hora de fazer uma mudança, na hora de mexer, de propor algo diferente, fica bastante complicado. E o Botafogo, Cereto, Grafite, amigos, o Botafogo não pode se permitir qualquer hipótese de erro. O Botafogo já não pode errar no campeonato. Seja errar no jogo, seja errar na gestão, e tem errado assim, de forma frequente. A situação do Ramon Dias no Botafogo, e você imagina a conversa do jogador do Botafogo na concentração, cara. Pô, os caras contrataram o treinador, o cara não deu nenhum treino, já foi demitido, nem se apresentou aqui. Então, a cabeça do jogador fica um trevo. Ele perde confiança na direção, né? E fica, na hora de resolver em campo, a confiança falta também. Eu vejo dessa forma. Nada acontece por acaso, né? As jogadas são bem tramadas, aquela arrancada do Pedro Raul, você viu ali. Se é uma fase boa, se o cara está com confiança, ele dá mais 2, 3 passos, entra na área e faz o gol. O que acontece? Ele resolve rápido, porque o cara quer se livrar da bola, na verdade, porque o peso é tão grande, a responsabilidade é tão grande, que fica muito difícil. Você foi muito feliz, Cereto. O Botafogo tem que fazer uma campanha histórica, tipo Goiás, que o Grafite sabe muito bem, naquela recuperação de 2003. Não pode errar mais. Tem que ganhar 4, 5, 6, 8 jogos seguidos aí para tentar escapar. Dramática a situação do Botafogo. Pois a direção do Botafogo fez muita bobagem mesmo, e já começou fazendo bobagem lá atrás, o ano passado, quando demitiu o Eduardo Barroca. O Eduardo Barroca, no comando do Botafogo, fez um primeiro turno que permitiu ao Botafogo permanecer na primeira divisão. Porque depois o aproveitamento do Botafogo caiu demais e o Botafogo quase foi rebaixado. E aí começou a troca de técnico e técnico interino e contrata técnica, e essa última aí do Ramon Dias realmente foi um negócio inacreditável, né? Contrata o cara sequer assume o Botafogo. A sequência de jogos do Botafogo a gente tem para mostrar para vocês o como é complicado, como é difícil, e vai ser de fato quase que um milagre para o Botafogo permanecer na primeira divisão. Vai ter que pedir mesmo, fazer cartinha para o Papai Noel e ver o que acontece. Tem aí os jogos, Flavinho? Flavinho, olha lá, São Paulo, vai jogar contra o São Paulo, que é o jogo no meio de semana, que é o jogo que já deveria ter acontecido, né? Um jogo atrasado entre São Paulo e Botafogo. Então já vai pegar logo de cara o São Paulo, que está numa fase muito boa no campeonato. Talvez o melhor momento do Campeonato Brasileiro seja o do São Paulo nesse momento. Nesse momento. O Internacional, aí pega o Internacional lá no Beira-Rio, que é o outro time que está brigando pelo título. Pega o Coritiba, aí é o campeonato do Botafogo, né? Coritiba e Botafogo é o campeonato do Botafogo. O Coritiba também está lá embaixo. Hoje não conseguiu ganhar do Bragantino em casa. Depois pega o Corinthians no estádio Newton Santos. E aí pega o Atlético Paranaense também no estádio Newton Santos. É uma sequência de 3 jogos fora de casa, o Grafite. 3 jogos fora de casa. São Paulo, Internacional e Coritiba. O negócio tá feio, Grafite. Tá feio, e assim, o Botafogo, a gente não vê assim, o Botafogo jogou contra o Flamengo, mas agora ele tem 2 jogos que teoricamente ele vai ganhar. Não tem um adversário que o Botafogo possa falar que vai ser um jogo tranquilo, um jogo que tem 3 pontos garantidos. Que alguns clubes no campeonato tem jogo que é 3 pontos garantidos, que a gente pode perder aqui, fazer um empate ali, mas ali a gente são 3 pontos garantidos. O Botafogo não, O alento para o Botafogo é o quê? Quando o Botafogo jogou contra esses times da primeira parte da tabela, contra o Atlético Mineiro, que ele teve boa atuação, contra o Flamengo no primeiro turno, mesmo perdendo, ele teve boa atuação, ele tem uma atuação melhor que é mais parecido com o estilo de jogo do Botafogo, que é marcar e tentar sair no contra-ataque. Mas contra equipes que estão na zona de rebaixamento, que ele tem a necessidade de propor o jogo. Equipes que estão no meio da tabela, no caso de Corinthians, de Atlético Paranaense, que ele vai enfrentar, que ele tem que propor o jogo e buscar a vitória, marcar gols, aí o Botafogo tem muita dificuldade. Esse lance do Pedro Raul que o Nori colocou agora, nós falávamos do Marinho agora há pouco, da fase boa. Você vê, o Marinho tentou um lance, foi de cabeça, conseguiu e marcou o gol. Conseguiu ganhar a bola do zagueiro, tirar o zagueiro e marcar o gol. O Raul, se ele está numa fase mais tranquila, o Botafogo numa fase melhor, ele levaria mais essa bola, finalizaria e teria chance de marcar o gol. Então, até o momento do clube, por tudo que acontece, acaba refletindo nas ações dos atletas dentro de campo.
Ah, pois é o momento, a confiança, a falta de confiança, tudo isso, né? O Calhu, aliás, como é que fala o nome dele? Calhu? Como é que fala? É Calhu, né? Calhu. Salomão Calhu. Que também foi uma contratação que, convenhamos, né? Mas o Calhu falou e a gente vai mostrar aqui no Troca de Passes. We start the game good. The first 20 minutes, 25 minutes, we have a lot of chances, and I think we don't know how to control the game. Sometimes we go fast and we want to score in first counter-attack. Sometimes we have to be patient with the ball, keep the ball, play more, and have more control. And I think we didn't have a lot of control, and Flamengo scored in the right moment. They controlled the game in the second half, and they deserve to win. Do you still believe that Botafogo will remain in the first division next year? Yeah, I still believe. I mean, we're here together, and the team, we're going to fight every game to try to stay in the league. I think we have to do it together because our game is a little too individual. So sometimes, in this league, you have to play collectively. You have to create more chances. And I think, we believe in the group. We have to keep fighting. The fighting spirit is still there, so I believe we can turn the situation around. Com direito à legenda, e o marfinense, o Salomão Kalou, e o Honda, o japonês, Honda tinha tuitado dizendo que ia embora, e agora tuitou de novo, foi para as redes sociais dizendo que agora não vai embora mais, que agora ele vai ficar, né? Eu não tenho palavras, pois eu sei como você se sente, como vocês se sentem, mas eu não vou embora. Eu vou me esforçar para mudar essa situação pelos meus companheiros. É o que está dizendo aí o Honda. Tradução livre. Maurício Noriega, como é que vai explicar para esses caras aí? Para o Honda, que é japonês, para o Kalou, que é marfinense. Como é que vai explicar o que está acontecendo no Botafogo para esses caras aí? É difícil para eles também, se ele entender a lógica do futebol aqui no Brasil e na América do Sul. Jogo toda hora, campeonatos que se misturam, as viagens, as distâncias. É uma experiência de vida para eles também. Talvez não esteja sendo a experiência mais agradável pela circunstância do Botafogo. E quando as coisas estão ruins e não dão certo, Serito, até coincidências da tabela, por exemplo, é uma crueldade para qualquer time jogar 3 jogos seguidos fora de casa no Campeonato Brasileiro. Por essa circunstância da tabela, o Botafogo vai fazer um jogo atrasado com o São Paulo e vai encaixar uma sequência de 3 jogos fora de casa em um de seus piores momentos na competição, porque a competição é toda torta, né? E aí acho que falta até sensibilidade em quem marca os jogos, né? Porque é impossível, não dá para ter. Eu acho que é um desequilíbrio completo. Repito, é por acaso que isso está acontecendo. Não aconteceria na ordem normal dos jogos. Mas há um desequilíbrio de forças quando você obriga um time a jogar 3 partidas consecutivas fora de casa. Principalmente um time que está na zona de rebaixamento. Pois é. Ô Grafite, o Flamengo, não dá para dizer que o Flamengo fez um grande jogo, né? Não dá para dizer. O Flamengo jogou o suficiente controlou o jogo, praticamente controlou o jogo, jogou o suficiente para ganhar do Botafogo. Mas não dá para dizer que fez uma grande exibição. Agora, não tomou gols, por exemplo, o que já é uma grande notícia para o torcedor do Flamengo, porque a defesa estava tomando gol todo jogo e nesse jogo não tomou gol, não levou gol. O que é que você viu de positivo da atuação do Flamengo? Eu acho que a atitude dos jogadores, né, depois da chegada do Rogério, né, o Rogério agora vai ter tempo para trabalhar, né, para conhecer os jogadores, por mais que a gente fale, todo mundo conhece o elenco do Flamengo, que jogou com Jesus do ano passado, mas o dia a dia é diferente, ele vai conhecer as características dos jogadores mesmo, porque a gente que joga, eu que joguei futebol profissional, o pessoal que jogou a gente conhece que jogou no profissional, a gente conhece o jogador no dia a dia, no treinamento, não é nem nos jogos. Logo que o jogo, quando aparece na TV, todo mundo vê, você vê a qualidade do jogador. Mas quem está dentro no dia a dia, vê essa qualidade no dia a dia. E o Rogério está tendo isso. E eu acho muito injusto quando se fala, o Flamengo vai voltar a jogar igual o Jesus com o Rogério. O Flamengo acho que nunca mais vai conseguir jogar igual jogou com Jesus no ano passado. Acho que mesmo Jesus voltando daqui a uns anos com o Flamengo, acho que ele vai conseguir fazer aquilo que ele fez no ano passado. Eu acho que aquilo lá passou, é passado. Acho que o Rogério vai tentar botar a cara dele agora. A gente vai ver um Flamengo do Rogério que pode chegar perto do que o Jesus jogou, ou pode não
nem chegar perto, pode jogar até melhor, mas tem que esquecer um pouco o Flamengo de Jesus e pensar no hoje, né? E o Flamengo, o Rogério tem um trabalho muito duro para fazer, que é de recuperação, de confiança de jogadores, recuperar jogadores individualmente para que eles voltem a ser coletivamente um time forte e competitivo que era no passado. É o melhor elenco do Brasil, sim, mas tem que jogar coletivamente para fazer melhor. Eu acho que está melhorando pela atitude dos jogadores, o que vem fazendo, o Rogério cobrando. Eu acho que estava faltando isso no Flamengo, autonomia, uma pessoa no comando com mãos firmes no dia a dia do Flamengo. E se a gente pode olhar, Nuri, pelo lado do copo meio cheio, né? Porque é claro que ninguém queria que o Flamengo caísse fora da Libertadores nesse momento. O Flamengo dá muita importância para a Libertadores, todo mundo dá muita importância para a Libertadores. Mas o Flamengo ficou só com o Campeonato Brasileiro agora. E com tempo para que o Rogério Ceni, que está chegando agora, consiga arrumar o time, botar as ideias dele, tentar resgatar aquilo que ele achava que tinha bom antes. Enfim, agora ele vai ter tempo. De um jogo para outro, ele vai ter pelo menos uma semana para trabalhar. Até o próximo jogo são 6 ou 7 dias para trabalhar e vai ter tempo para corrigir o que ele acha que tem que corrigir, Nuri. Sem dúvida, Cereto. O Flamengo está muito vivo ainda no Campeonato Brasileiro, precisa fazer correções de rota. Acho que o Flamengo vai doer no torcedor do Flamengo, na direção dos jogadores, a eliminação na Libertadores, assim como a eliminação na Copa do Brasil, pelo elenco que tem, pelos jogadores que tem e pelas pretensões que tem. O Flamengo queria ganhar tudo, porque poderia ganhar tudo. Tem condição, tinha condição de ganhar tudo, já não vai conseguir. Pode ganhar o Campeonato Brasileiro? Claro que pode, está muito vivo na briga. Mas as correções precisam ser feitas. O Flamengo teve uma coisa meio blasé, assim, uma certa soberba quando foi buscar o Domi, né? Precisa ser um treinador estrangeiro, e o Flamengo acabou contratando um cara cujas ideias eram muito, mas muito diferentes das do Jorge Jesus. Muito diferentes. É aquela história de achar que tudo que faz vai dar certo, né? Até já falei sobre isso algumas vezes e repito aqui. Quando vai buscar o Rogério Ceni, o Flamengo meio que se reconcilia com o futebol brasileiro, com os treinadores brasileiros, porque o Flamengo achava que era muito melhor do que o futebol brasileiro. Por isso ele foi buscar o Domi e quebrou a cara feio com o Domi. E quebrou uma sequência também de futebol, de estilo, de jeito de jogar futebol. Com o Rogério, que tem ideias e propostas de jogo que falam mais ao idioma português do Jorge Jesus, vamos colocar dessa forma, pode buscar esse caminho. Mas não vai ser fácil, não. Vai ser fácil porque a concorrência esse ano é bem maior. A tempestade perfeita de 2019 dificilmente vai se repetir, Cereto. Tudo deu certo para o Flamengo em 2019, com todos os méritos, uma campanha espetacular, mas estava todo mundo jogando bem. Isso aí, quando acontece, vem as campanhas históricas, e essa de 2019 o torcedor do Flamengo não vai esquecer jamais. Foi uma conjunção de astros, né? Deu tudo absolutamente certo, inclusive a contratação do Jesus, que ninguém sabia que era tão bom assim, né? O Flamengo não sabia que era tão bom assim. Não sabia que era tão certo. Eu diria que nem o Jesus sabia que ele era tão bom assim. Nem o Jesus sabia que era tão bom assim. O Jorge Jesus... O trabalho da carreira dele. Exatamente, sem dúvida alguma. Elevou ele de prateleira, de patamar, e depois ele foi embora. Fez o trabalho e foi embora para Portugal. Né? Foi embora para Portugal. O Everton Ribeiro falou, deu uma declaração importante, o Rogério Ceni. Cola as duas entrevistas, Flavinho. O Everton Ribeiro e o Rogério Ceni falaram pelo Flamengo. Já era importantíssimo, né, conseguir essa vitória num clássico, sempre um jogo pegada, a gente sabe que ali na frente a gente vem errando acima do normal, né, e hoje também acabamos pecando um pouquinho ali, mas graças a Deus a gente conseguiu caprichar nenhuma, acertar e sair na frente. Fazia tempo que a gente não conseguia, nossa zaga hoje muito sólida e acho que assim a gente vai ganhando confiança, a gente vai melhorando, temos muito que melhorar, mas o Rogério está fazendo um trabalho excelente, a gente vê no dia a dia e é isso, esse trabalho vem nos dando confiança para a gente seguir em frente e buscar essa liderança que é o que a gente espera agora. Bom, eu, como eu te falei, acompanho o treinamento de todos os jogadores, os zagueiros, todos os dias, trabalho bem a linha de 4 atrás, eu tenho me dedicado bastante para tentar
fazer... Aliás, hoje talvez seja até um dia importante, porque há muito tempo o Flamengo não fechava um jogo sem tomar gols, né? E até um dos momentos mais importantes e cruciais do jogo foi o Gustavo Henrique, que teve a atitude, muitos vão dizer, a expulsão, né? Ele fez o correto no momento correto. Nós tivemos um pequeno erro na ultrapassagem do jogador pelo meio e ele corrigiu, mesmo tendo que se sacrificar saindo do campo de jogo. Hoje, o Botafogo, nós sabíamos que vinha ou com o Babi ou com o Pedro Raul, que são jogadores de acima de 1,90 m. Ele tem essa primeira bola aérea boa, tem um cabeceio superior a outros jogadores e por isso nós também resolvemos usar, porque o Botafogo, nós pressionamos, fizemos o Botafogo quebrar essa bola longa e ele foi importante nesse tipo de jogada, né? O Rogério está explicando o Grafite o porquê da insistência na escalação do Gustavo Henrique, que a torcida não quer ver nem pintado de ouro e hoje tomou o cartão vermelho. Você acha que vale a pena insistir na escalação do Gustavo Henrique, que não está passando por uma boa fase? Se bem que, o Grafite, essa expulsão, ele não tinha muito o que fazer, né? Porque se ele não derruba o cara, não derruba o jogador do Botafogo, era gol do Botafogo, provavelmente, não é isso? Era gol do Botafogo, ele optou pelo cartão vermelho do que perder 2 pontos, né? Talvez se o jogador marcasse o gol ali, empataria a partida e o Flamengo acabaria perdendo os 3 pontos, né? Ficaria só com 1 ponto da vitória. Eu acho que é importante dar continuidade a ele, porque é um jogador que foi contratado para jogar, é um jogador que custou ao clube, é um jogador que pode dar um retorno dentro de campo muito bom. Ele está vivendo uma fase ruim, tá? Mas é como o Luxemburgo falou uma vez sobre o Rony, né? A única maneira de recuperar o jogador é botando ele para jogar. Não adianta tirar ele, deixar ele no banco ou deixar ele de fora do banco, você não vai conseguir recuperar o jogador precisa de confiança. E pela maneira que o Botafogo jogou, e o Rogério estava explicando, a bola alta, pelo fato de ter o Raul ou vir com o próprio Babi, era um jogador importante, que na bola aérea ele é um jogador muito forte, tanto ofensivamente como defensivamente. Não vive um grande momento? Não vive. Mas futebol tem disso, né? Jogadores, atacantes, zagueiros vivem momentos bons, momentos ruins. Daqui a pouco ele tem uma sequência aí com confiança, volta a jogar bem e recupera essa confiança e volta a ter o prestígio por parte da torcida. Mas eu acho importante o Rogério dar essa confiança a ele, que conhece o dia a dia do jogador.